convidar para o seu pronunciamento a professora doutora Maria da Graça Druck de Faria, graduada em Economia na Faculdade de Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora da Universidade Federal da Bahia. Professora, a senhora dispõe de 15 minutos para o seu pronunciamento. Obrigada. Bom dia, senhor presidente desse tribunal. Bom dia, senhores ministros. Bom dia a todos os presentes. Eu queria, em primeiro lugar, saudar essa iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, porque acho que, sem dúvida nenhuma, ficará na história desse tribunal e na história de todos aqueles que estão buscando contribuir para resolver os problemas sociais que atingem o nosso país. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que a minha exposição se baseará aqui num conjunto de pesquisas que o Centro de Recursos Humanos, um centro de pesquisa da Universidade Federal da Bahia, vem desenvolvendo, especialmente pesquisas que há 20 anos fazemos sobre terceirização. E gostaria de dizer que, com base nessas pesquisas, nós podemos afirmar que a terceirização se tornou, sem dúvida nenhuma, um grande problema social, de caráter social. Não é apenas um problema econômico, não é apenas um problema de competitividade, mas sim um problema para o conjunto daqueles que vivem do trabalho. Queria dizer que não estou aqui falando em nome de nenhuma entidade sindical nem patronal, mas as pesquisas que nós vemos desenvolvendo me credenciam a afirmar o que irei afirmar daqui para frente. Considero, em primeiro lugar, que nós estamos vivendo aqui no Brasil, e eu vou me ater ao caso brasileiro, estamos vivendo uma epidemia sem controle da terceirização. Ou seja, ela cresce vertiginosamente e sem limites. E isso se expressa por vários indicadores. Um primeiro indicador é o crescimento da terceirização para todos, absolutamente todos os setores de atividade pública e privada aqui no nosso país. As pesquisas têm revelado e identificado a terceirização em pelo menos 38 setores de atividades. Indústria, serviço, comércio, agricultura e serviços públicos. Então, um crescimento que não se trata mais de atividade meio ou fim. Um crescimento que, inclusive, as pesquisas têm demonstrado, naqueles estudos mais setoriais que temos realizado, a terceirização das chamadas atividades nucleares das empresas. Em segundo lugar, um outro indicador também que expressa essa epidemia da terceirização diz respeito à inversão do número de empregados contratados pelas empresas em relação ao número de trabalhadores terceirizados. Os estudos também que temos feito e outros estudos de pesquisadores aqui no Brasil, assim como dados, inclusive, de empresas, têm demonstrado essa relação de inversão. No caso da Bahia, um estudo que desenvolvemos no setor industrial, nós encontramos empresas que tinham 25% dos seus empregados contratados diretamente pela empresa e 75% de trabalhadores terceirizados. Esse também é o caso da Petrobras, e vou citá-la nominalmente, porque esse dado é um dado do seu relatório, do relatório de sustentabilidade de 2009, e que tem sido também objeto da imprensa, das notícias de jornal. A Petrobras, em 2009, computou 295.260 empregados terceirizados, contra 76.919 empregados ou funcionários contratados pela empresa. Ou seja, uma proporção de quase 4, ou mais precisamente 3,8 terceirizados
para cada funcionário efetivo dessa empresa. Além desse crescimento expresso por esses indicadores, nós observamos também nas pesquisas modalidades de terceirização que fogem completamente à argumentação que se trata de uma relação interempresas. Por quê? Porque vemos, por exemplo, o recurso à utilização de cooperativas, de ONGs e de PJs, a famosa pejotização. Trabalhadores que até pouco tempo atrás eram assalariados, com os seus respectivos direitos, pelo menos garantidos pela Constituição, e que se tornaram empresários, como nós chamamos o empresário do eu sozinho, porque ele se tornou um PJ para perder, portanto, o direito a qualquer proteção social. Então, essas formas, essas modalidades que têm sido recorrentes no uso da terceirização em todos os setores, público e privado, inclusive, eu não me lembro exatamente quem falou aqui sobre os médicos, as condições precárias dos médicos. Ora, grande parte de médicos hoje trabalham na forma de cooperativados, como uma das formas de terceirização utilizada não só por hospitais e redes, grandes redes privadas da medicina, como também do setor público. Uma forma, portanto, evidente, né, de precarização. Um outro aspecto que eu queria tratar, além desses indicadores que demonstram esse crescimento vertiginoso da terceirização, é por que isso ocorre? Por que essa epidemia? Por que as empresas terceirizam? Vários aqui já expuseram as suas opiniões e as suas motivações. E eu queria me ater àquilo que eu posso ver a partir das pesquisas que realizamos. E acredito que, a partir desses dados, existe, de fato, hoje, no Brasil, uma política das empresas que não se trata, como é o argumento utilizado, de focalização ou especialização, mas se trata, sem dúvida nenhuma, de uma política de precarização com a transferência de riscos para os trabalhadores por parte da tomadora. Ou seja, a desobrigação por parte da tomadora dos direitos trabalhistas em nome da redução de custos. Assim, ela transfere para a terceira, que existe de fato, para intermediar o contrato e a responsabilidade pela proteção do trabalhador, dos seus direitos, e a gestão do processo de trabalho, efetivamente, em geral, é feita pela própria tomadora. Ou seja, ela transfere, portanto, a responsabilidade legal, mas não efetivamente de gestão. E é isso, a meu ver, que tem gerado o número de processos, de ações, de denúncias, através dos poderes da justiça aqui no país, e é isso que me parece que reforça e explica o argumento apresentado para a própria convocação dessa audiência pública aqui do Tribunal Superior do Trabalho, né? O número de processos que estão em curso na Justiça do Trabalho e nesse tribunal. Ora, nós temos um dado também que no último ano de 2009, para o último ano de 2009, em relação a 2008, ou seja, em um ano, houve um crescimento de 53% nas ações judiciais, reclamando a responsabilização das empresas tomadoras, ou seja, daquelas que utilizam e contratam os serviços e os trabalhadores terceirizados. Portanto, eu queria chamar a atenção dos senhores que eu afirmo aqui que não se trata de discutir se a terceirização precariza ou não. Ela é um dado.
Ou seja, a precarização tem sido um dado de pesquisa, infelizmente. Ora, as pesquisas têm demonstrado vários indicadores. Salários mais baixos, desrespeito às normas de saúde e segurança, número de acidentes de trabalho, maiores jornadas, desrespeito a direitos elementares de férias, 13º e fundo de garantia, e ainda a fragmentação violenta dos trabalhadores e o enfraquecimento dos seus sindicatos, o que não é nem um pouco bom para uma democracia. Numa pesquisa que realizamos na região metropolitana de Salvador, para o setor industrial, encontramos remunerações que variam dos terceirizados em relação aos trabalhadores efetivos, remuneração que variam entre 1,4 e 5 vezes menor o salário dos terceirizados em relação aos empregados. No que diz respeito a acidentes do trabalho, especificamente no setor de petróleo, que também tem sido objeto de inúmeras reportagens pela imprensa do nosso país. O que se observa é que entre 95% e 100% dos acidentes, inclusive chamados acidentes fatais, ou seja, com mortes, ocorre entre trabalhadores terceirizados. No setor elétrico, mais um exemplo, esse dado é 75%, ou seja, os trabalhadores terceirizados que sofrem acidentes de trabalho. Em recente levantamento também, que está em curso de um projeto que estamos ainda desenvolvendo, portanto, estou aqui apresentando alguns resultados preliminares, observamos que, a partir de fiscalizações do Ministério do Trabalho e ações civis, observa-se uma incidência, para uma primeira amostra que nós estamos trabalhando, em que a remuneração dos empregados terceirizados é inferior à dos empregados contratados, que chega a ser uma incidência de quase 99%, ou 98,8%. E também, da mesma fonte, o desrespeito às normas de saúde e segurança em 100%. Ou seja, 100% das empresas terceirizadas vêm desrespeitando normas de saúde e segurança do trabalho. E aqui eu gostaria, uma pena que o professor Pastore não esteja mais aqui, mas gostaria de dizer, especialmente a ele, que saúde não se negocia. Trata-se da vida ou da morte dos trabalhadores. Trata-se da mutilação e de torná-los incapazes ou incapacitados para os trabalhadores. Não podemos negociar. Não podemos negociar. Nesse sentido, queria dizer que considero que essa audiência é fundamental. Por quê? Porque, na minha opinião, a única forma, ou uma das únicas formas, de botar algum controle a essa epidemia da terceirização, que não é outra coisa, senão uma epidemia de desrespeito aos direitos do trabalho, aos direitos trabalhistas, que eu acho que a regulação e o poder de determinadas instituições nesse país é crucial. Dentre eles, o poder desse Supremo Tribunal do Trabalho. Acredito que é, sem dúvida, um dos principais poderes que pode, se assim o quiser, colocar limites a essa epidemia da terceirização e a epidemia da perda de direitos e de desrespeito aos direitos. Nesse sentido, só gostaria de chamar a atenção que acho que alguns dos instrumentos já existentes, inclusive, dentro do quadro jurídico, podem ser plenamente utilizados por esse tipo de regulação. Apenas salientaria dois. O primeiro deles seria a garantia da isonomia.
Isonomia das condições de trabalho, isonomia no tratamento, no que diz respeito às relações de saúde e segurança, isonomia salarial. São todos trabalhadores, não podem ser tratados como de segunda e terceira categoria. Em segundo lugar, acho que a responsabilidade solidária deveria ser um instrumento fundamental como princípio do julgamento das empresas e dos casos que estão em curso na Justiça do Trabalho e nesse tribunal. Porque, veja, senhores ministros e os demais aqui presentes, se de fato a terceirização não precariza, se de fato as empresas que terceirizam estão agindo de boa fé, no sentido de contribuir para o crescimento econômico do nosso país, se de fato o objetivo é a especialização e a focalização, é a parceria entre empresas, não tem por que temer a responsabilidade social. Não tem por que temer. Não há justificativa para temer e nem mesmo a isonomia entre os trabalhadores. Por fim, para encerrar, gostaria de dizer que eu espero que essa audiência, de fato, contribua para que os ministros deste tribunal, Tribunal Superior do Trabalho, se sensibilizem e compreendam, a partir de nossas diferenças, de nossas diferentes experiências e conhecimentos, sobre uma situação que não é específica de um ou outro caso que está sendo julgado, mas que se caracteriza como um processo de natureza social e coletiva, dado o grau de generalização que assumiu. Como uma prática, portanto, que se generalizou e se institucionalizou, no sentido de desrespeito aos direitos dos trabalhadores. Por fim, queria dizer e reafirmar que acho que nem a terceirização e nem a precarização são irreversíveis. Eu quero afirmar nesse sentido porque eu acho que dependem todos esses fatores de homens que agem, que atuam, que são sujeitos, que têm vontades políticas, a exemplo, inclusive, da ação desse tribunal. Eu acredito que, se nós somos sujeitos e tivemos, como sujeitos, a capacidade de transformar as sociedades até aqui, é possível, pelo menos aqueles que lutam por justiça e por igualdade, que possam efetivamente dar um basta a essa situação e mudar no sentido de já pensar que ela não é inexorável. Porque, à medida que ela foi construída dessa forma por um conjunto de homens, ela pode ser transformada. Eu acho que isso depende dos senhores ministros, deste tribunal, se tiver vontade política, e é verdade de todos nós. Muito obrigada.